I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Gente, terça-feira, aula de ciências, tá? Nossa última aula foi bem tranquila, vocês pegaram muito bem o conteúdo com relação à energia, né? Aos tipos de energia. E nós vamos continuar, né? Nós vamos complementar esse assunto que nós trabalhamos na semana passada, distinguindo o que são as energias renováveis e as que são não renováveis, né? Vamos lá, página 108. A fonte de energia é tudo que podemos obter algum tipo de energia. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis ou não renováveis. Fontes de energia renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas em que a obtenção de energia acontece a partir de recursos naturais que podem ser renovados, considerados inesgotáveis. As principais são a força do movimento da água, os vegetais, seja necessário manter o interior da terra, a força do vento, o calor e a luz do sol. Cascas e bagaços de vegetais são utilizados para a produção de combustíveis, como o biogás e o bioóleo. Então, como o nome já diz, né? Renovável, aquilo que se renova. Inesgotável, aquilo que não se esgota, aquilo que não acaba. Um exemplo do tipo de energia, por que a água é uma energia que não acaba? Lembra do ciclo da água que eu falei para vocês, que é um ciclo que ele não tem fim? A água do mar evapora, não é isso? O vapor sobe, se condensa nas nuvens, acontece o quê? A precipitação e volta através de chuva, não é isso? Novamente alimentando os oceanos, os lagos, o solo, e assim vai se renovando, ou seja, vai se refazendo, ela não acaba, não se esgota, tá bom? Então vamos para a página 109, falar um pouquinho das não renováveis. Fontes de energia não renováveis são aquelas em que a obtenção de energia acontece a partir de recursos naturais esgotáveis, ou seja, podem acabar num determinado espaço de tempo. As principais fontes de energia não renováveis são o petróleo, carvão, o gás natural, o urânio e gases derivados do petróleo. Embora uma determinada fonte de energia forneça um tipo específico de energia, é comum essa energia ser transformada, é o que acontece, por exemplo, nas pilhas, que transformam energia química em elétrica, na conversão de energia nuclear em energia elétrica, energia do movimento da água em energia elétrica, energia humana em energia cinética e etc. Hoje em dia, é preciso pensar em utilizar fontes de energia de maneira sustentável, ou seja, basear as ações de produção e consumo de acordo com os critérios de desenvolvimento sustentável. Isso porque nesse tipo de desenvolvimento é preciso dar à natureza o tempo necessário para que ela precisa para repor a quantidade de recursos naturais ou fontes de energia que foram explorados. Assim, é possível deixar para as futuras gerações os recursos naturais e as fontes de energia numa quantidade e qualidade suficientes para a sua sobrevivência. Então, as fontes de energia não renováveis são aquelas que acabam. Chega uma hora que ela é utilizada e tem fim, não é isso? Por exemplo, quando nós vamos no posto de gasolina abastecer, o carro, vai colocar lá, enfim, aqui tá dando como exemplo o gás natural. Aí vai lá, vai botar gás no carro, o GNV, chamado GNV. Vai andar, esse gás ele vai gerar energia, pro carro, só que vai ter uma hora que esse gás vai acabar. Ele não vai renovar por si só, Para o carro continuar andando vai ser necessário o quê? Reabastecer.
voltar ao posto de gasolina e botar mais gás, porque ele vai acabar e ele não se refaz, ele não revive, entre aspas, ele não renova, né, sozinho. E lembra que nós falamos em história, nós falamos inclusive, né, semana passada na revisão sobre os povos nômades, né, que eles viviam de lugar em lugar em busca de recursos naturais. Eles ficavam num lugar e quando aqueles recursos naturais ao redor de onde eles estavam começavam a se esgotar, eles faziam o quê? Peregrinavam para outro lugar em busca de mais recursos naturais para sobreviver. Até que eles descobriram o quê? Que se eles cultivassem o solo, né, e criassem os animais, eles teriam o quê? Fontes renováveis, né? Fontes naturais renováveis. Ou seja, eles consumiam o que estava na terra, mas eles plantavam de volta. Lembra que eu falei para vocês que assim dá para coexistir o homem e a natureza, sem ninguém sair prejudicado? Então, dessa forma, porque o homem pegava apenas o que era necessário para alimento, né, para sustento, e dava tempo da natureza renovar. Eles plantavam e dava aquele tempo. Então, eles entenderam que assim eles poderiam viver no mesmo lugar, tornando-se sedentários, não é isso? Passando a adotar o estilo de vida de sedentarismo. É a mesma coisa que está querendo dizer aqui, que esse tipo de recurso, como petróleo, urânio, carvão, gás natural, quando ele é tirado da natureza, é necessário um determinado tempo, né, para que ele seja reposto, porque ele acaba. Então, nós podemos associar um pouquinho também a nossa aula de história, tá? Página 110. Principais fontes de energia não renováveis, ou seja, aquelas que acabam: petróleo, carvão mineral, gás natural e urânio. Principais fontes de energias renováveis, ou seja, aquelas que se renovam a cada dia. Vamos lá. A água, madeira, o álcool, interior da terra, o vento e o sol. O álcool, porque faz o gás natural, que é o biogás. A água, que vem através da força da onda, gera energia, a maré e os rios. A madeira é uma fonte de energia renovável, porém, ela também é necessário o quê? Dar um tempinho aí da natureza, certo? Porém, ela é renovável, tá bom? Porque a partir do momento que você extrai um tronco de madeira, por exemplo, você consegue fazer muitas e muitas coisas, né? E ela gera energia. Madeira pega fogo, daí já tá gerando o quê? Energia química. Lembra que nós falamos sobre isso? Vocês vão fazer as atividades da página 111. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro. Até a 114, tá bom? E nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre a energia, tá bom? Ainda tem uns complementozinhos aí, ok? Então, espero vocês no ao vivo para mais explicação, para uma explicaçãozinha mais profunda com relação a esse conteúdo e atividade de aula. Um beijo!